voltamos com a Ação Nacional. Hoje recebemos em nosso programa o professor e doutor Rogério Jesus Pedro e também enfermeira do Departamento em Vigilância em Saúde de Campinas, Maria do Carmo Ferreira. A gente estava falando no outro bloco sobre a chikungunya. Vamos só tirar uma dúvida aqui que ficou para nós, aqui a gente estava conversando no intervalo, que é a respeito, a chikungunya causa morte? Excepcionalmente, não é muito menos importante como causador de morte do que o dengue. As formas graves de dengue tem que ficar atento. Você viu que um alerta do ministro lá, que a gente tem de fazer diagnóstico daquelas formas de dengue que são graves. São as formas hemorrágicas. Sim. E tem sintomas de alarme. Essas aí são da dengue. A chikungunya esse sintoma essas manifestações não devem ocorrer. Na chikungunya, o que se destaca mesmo são as dores articulares. E essas formas mais graves, elas não devem existir. Portanto, a mortalidade é muito menor, né? Okay. Ela costuma ser mais grave nos extremos da idade, né? Então, no recém-nascido tem, como qualquer doença, né? E no idoso. E como o doutor Rogério lembrou bem, ela é muito importante nas dores articulares. Ela causa uma artrite que pode ficar crônica, com mais de um ano a pessoa referindo dores nas articulações, edema nas articulações. A gente ficou sabendo pela mídia, através da mídia, que houve alguns soldados que vieram do Haiti, como vocês estavam falando dessa região aí, chegaram ao Brasil aqui com a chikungunya, né? Eles mesmos até chegaram a falar para a mídia que houve depoimentos que eles estavam infectados, né? Aqui, por exemplo, em Campinas, temos também o batalhão, né, do Exército. Como é que vocês estão preparados para trabalhar com isso? Então, o Brasil, ele é signatário do Regulamento Sanitário Internacional, então nós não temos barreiras sanitárias nos aeroportos, né? A única vacina que é exigida mundialmente é a febre amarela, excepcionalmente agora a vacina de pólio para os países da África, né, onde tem transmissão da pólio. O resto do mundo não existe esse sistema de quarentena. O que é importante é que se o soldado chega e tem sintomas, eles foram logo para o hospital do Exército e ficarem em isolamento, que significa em quarto, com tela, porque a transmissão não é pessoa a pessoa, então não é quem vai cuidar do... Exatamente. Eles ficam em isolamento até aquele período que ele não transmite mais, para depois... E aí, nesse caso do chikungunya, é o isolamento para que o mosquito não tenha contato com ele. Né? Então, quando você sabe que tem alguém que teve chikungunya e ficou num determinado bairro, a gente tem que ir lá e fazer uma ação intensiva de combate ao mosquito, ao Aedes, né? E aí a gente vai, aplica veneno, faz a buscativa de casos, a gente vê se tem outros casos com sintomas, e aí essa é a nossa ação, e tem que ser muito rápida. Então, o mais importante do que impedir que a pessoa volte é que seja comunicada essa suspeita imediatamente para que as ações de controle possam ser desencadeadas rapidamente. Doutor, o médico é obrigado a trabalhar numa epidemia? Vamos citar aqui como exemplo, nesse caso do ebola. O médico acaba sendo obrigado, eu sei que ele corre o risco de vida, a vida própria dele, né? Ele coloca em risco. Ele é obrigado pelo juramento que ele fez lá? Não, acho que obrigado não é. Normalmente os médicos, os profissionais da saúde, eles se dedicam correndo alguns riscos, inclusive. Mas obrigação, assim, não. Obrigação moral, tem áreas que são mais, que se voltam mais para isso, entendeu? Então, normalmente, os infectologistas, os sanitaristas, as pessoas que trabalham em saúde pública, eles têm um compromisso e fazem treinamento para poder cuidar bem desse doente. Mas não é obrigação formal de todos os médicos atenderem. Você tem que ir lá, não tem jeito. Não é compulsório, não é. Agora, o que os serviços têm que garantir, eu acho, é os equipamentos de proteção individual, o treinamento para o uso, porque surgiu uma revolta, né, na Espanha, nos Estados Unidos, principalmente dos enfermeiros, né? Não tem condições de atender. Então, isso nós temos que garantir. Esse é o que a gente faz com aquele resíduo. Então, a roupa que o profissional usou para atender, ou o lençol que o doente com ebola ficou deitado, para onde vai essa roupa? Como que o coletor, né, do resíduo ali, do serviço de saúde, deve se proteger? Então, nós temos, os serviços, né, tem que dar essa garantia. Tem treinamento. Tem treinamento. Nós temos os hospitais de referência, nós também aqui colocamos em algumas unidades de urgência. Agora, principalmente onde tem aeroportos internacionais, né?
Claro. Mas ele pode chegar por qualquer lado, né? Ele chega do aeroporto sem sintomas, aí ele vai para uma cidade interior e fica com febre e procura aquele local. Então, isso, os grandes centros, né? Então, nós temos o hospital de referência no Brasil, Emílio Ribas, e o Evandro Chagas, no Rio de Janeiro, né? Que estão bastante preparados para receber esses casos. Quer dizer, o Brasil se estruturou para atender casos esporádicos, né? Entendeu? Os estados têm centros de referência que estão preparados para isso. E as unidades, todas elas, têm de fazer treinamento para, frente a um caso, haver um atendimento adequado, que supõe como é que o indivíduo tem de manipular o doente, que tipo de proteção ele tem equipamento de proteção, tem de haver treinamento para o pessoal usar esse equipamento, porque não é qualquer um que é capaz de vestir aquele escafandro. É muito diferente, né? A gente não usa isso habitualmente. Então, esse treinamento é um treinamento que está sendo feito, viu? Quer dizer, eu acho que isso aí está sendo feito aqui no município, no aeroporto. Tem vários locais que está sendo feito. Simulados nos aeroportos. Isso. Quer dizer, o pessoal está se preparando para para atender um caso. Com segurança. Isso aí. E contingenciar, né? Para que aquele caso seja o único. Que ninguém que fica na sala de espera com ele ou algum profissional que atenda também tenha. É isso que é importante. Gente, agora por falar assim em combater doenças, né? Dizem que a água e o sabão é o melhor remédio para se combater, às vezes, as doenças que se proliferam. É isso mesmo? Deixa eu fazer um comentário sobre isso. Brinca, lava as mãos com água e sabão, que é muito importante, né? Quer dizer, as grandes endemias ou as epidemias, elas sempre existiram, estão em contato com a humanidade desde sempre. Mas alguns momentos foram decisivos para que houvesse um impacto grande sobre elas. O pessoal da enfermagem lembra da lavagem das mãos numa transmissão da febre puerperal, que é uma aquisição, um procedimento que mudou o curso da infecção simples. Mas a descoberta da questão da cinza, com a gordura, com soda cáustica, que foi a produção do sabão, mudou drasticamente a história das infecções. Quer dizer, tem um papel fundamental. Lavar as mãos, usar esse tipo de procedimento, tem um impacto, eu não sou capaz de dimensionar, porque ninguém é capaz de fazer isso, mas deve ter um impacto maior até do que tem uma vacina, que tem antibiótico e tudo mais, que é um procedimento que faz com que a gente possa atender os doentes correndo risco nenhum e impedindo a transmissão por ter contato com outros pacientes. Então, o sabão, entendeu? A água e o sabão realmente é uma coisa que foi uma aquisição fantástica em termos de procedimento que mudou o curso das doenças infecciosas. Eu me lembro quando teve aquele surto do H1N1, todo mundo falava, lave muito as mãos. Conjuntivite, influenza, todas as doenças de contato. Então, água e sabão realmente é importante. Bastante importante. E que outros cuidados nós devemos ter para poder ajudar a combater esses tipos de doenças, principalmente crianças? Doenças imunopreveníveis, é fundamental a carteira de vacinação em dia. Hoje nós temos um calendário nacional completo, temos todas as vacinas recomendadas pelo OMS no nosso calendário de vacinação, né? E agora, outras doenças, como dengue, faz a sua parte, né? Mantenha seu quintal limpo, não acumule água, olhe a sua caixa d'água, a sua calha, e lave bem suas mãos. Se estiver em estado gripal, não frequente lugares públicos, né? Isso é muito importante. A questão da transmissão de doenças respiratórias, né? Então, estou com gripe e vou visitar um recém-nascido. Não vá. Sim. Né? Aquele recém-nascido, ele tem uma chance de ter maior gravidade, maior que a sua. Então, não visite esse recém-nascido. Então, tem os comportamentos individuais e que é isso que a gente tenta passar na prevenção das doenças. Só para complementar, a questão das doenças que se transmitem, que são preveníveis por vacina. Mudou o panorama das doenças infecciosas no mundo, mas aqui no Brasil, para quem há 40 anos atrás ou 30 anos atrás, e o que é hoje é totalmente diverso. Hoje, nenhuma das pessoas, os adultos, as crianças e adultos até uma determinada idade, não tem doença infecciosa das doenças próprias da infância. Sim. Que a gente nem perguntava quais as doenças teve, doença própria da infância. Agora, qual restou? Restou a varicela,
catapora. Que entrou na vacina. Que agora já entrou também a vacina contra a varicela. Então, sarampo não tem, poliomielite não tem. A poliomielite foi erradicada do país, não existe mais no país. Teve um caso aí de constatação aqui no aeroporto de presença do vírus selvagem. Mas é um vírus importado, foi alguém que passou por lá, vindo de região endêmica. Então não tem mais poliomielite. Sarampo, que era, as nossas enfermarias estavam lotadas de complicações de sarampo. Na época, por exemplo, que eu fiz o curso de medicina, entendeu? Eu ensinei sarampo por muito tempo. Hoje isso não existe mais em função da questão da vacinação. De maneira que houve uma transformação enorme quando os procedimentos de imunização foram feitos de maneira adequada, como foi feito no Brasil. O Brasil vacinação no Brasil é respeitada tanto pelas pessoas públicas, e mundialmente, como pelos profissionais da saúde. Bom, gente, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Ação Nacional. Acho que foi um bate-papo muito esclarecedor, principalmente para todos nós e todos que estão nos assistindo aqui através do Ação Nacional, que volta na semana que vem com mais um tema para ser discutido aqui. Obrigado pela sua audiência. Até lá.